Entre os carros de luxo que avançavam lentamente, um sedã preto cruzava o centro financeiro da Faria Lima com passo firme. Ao volante ia Lúcia Santos, concentrada, com o uniforme impecável. Atrás dela, no banco traseiro, Estevão Duarte sustentava uma videochamada em seu notebook. Seu tom era cortante, cheio de impaciência. Como assim não há intérpretes disponíveis? Resmungou com frustração. São 12 horas de diferença, mas estamos pagando uma fortuna. Lúcia baixou discretamente o volume do rádio para que ele pudesse ouvir melhor. O que você está fazendo? Explodiu ele imediatamente, olhando-a pelo reflexo do vidro. Não toque em nada. Mantenha suas mãos longe das minhas coisas. Lúcia desviou o olhar sem responder. Você é motorista, não minha assistente. Seu trabalho é dirigir, não se meter nas minhas ligações, acrescentou com voz fria. Ela assentiu e voltou sua atenção para a estrada, mas não disse uma palavra. Estevão apertou o botão do painel e ordenou. Levante o divisor, não quero te ver no espelho. O vidro se ergueu com um suave zumbido, separando-os completamente. Estevão voltou à sua ligação. Escute bem, Ricardo. Se perdermos esta negociação com a Takahashi, Patel Holdings e Helix Global afunda. São 500 milhões de reais em jogo. Lúcia, apesar da barreira, podia ouvi-lo claramente. Sua voz soava cada vez mais desesperada. Não me importa quanto custe. Arranje alguém que fale japonês e hindi. A reunião é em 1h30, não podemos adiá-la. Estevão fechou os olhos e socou o banco com o punho. Lúcia respirou fundo. Durante 3 anos, havia escutado esse mesmo tom de arrogância. Sabia mais das crises internas da empresa que muitos de seus próprios executivos. E também sabia algo mais. A Helix Global estava à beira da falência. O trânsito parou completamente na altura do viaduto do chá. Estevão praguejou entre dentes e jogou o telefone sobre o banco. Por um instante, Lúcia se atreveu a baixar o divisor. Desculpe, Sr. Duarte, disse com voz tranquila. Que parte do não quero te ver você não entendeu? Só quero saber que idiomas precisa, insistiu. Estevão a olhou com incredulidade, como se ela tivesse perdido a razão. O que te importa isso? Japonês e hindi, certo? Perguntou ela sem se alterar. O silêncio se apoderou do carro. Por que está perguntando? Lúcia o observou através do espelho. Por que posso ajudá-lo? Me ajudar você? Estevão soltou uma risada sarcástica. Não preciso de conselhos de uma motorista. Não são conselhos, Sr. Duarte. Falo japonês, hindi, mandarim, árabe, francês, alemão e português. A risada de Estevão se apagou de uma vez. O que disse? Que posso traduzir a reunião se desejar. O telefone voltou a tocar. Na tela aparecia o nome que o fazia tremer. Kenji Takahashi. Estevão ficou paralisado. Lúcia estendeu a mão suavemente. Permite que eu atenda? Ele hesitou alguns segundos. Seu orgulho e seu medo se enfrentavam. Depois lhe passou o telefone. Vá em frente. Lúcia atendeu com naturalidade em japonês. A voz de Takahashi respondeu no mesmo instante com tom firme. Lúcia sorriu relaxada, respondendo no mesmo idioma. Seu tom era respeitoso, medido, com a cortesia exata que um empresário japonês esperaria. Estevão a olhava sem poder acreditar. Aquela mulher que ele havia tratado como invisível estava salvando sua empresa com uma calma que a ele faltava. O quê? O que ele está dizendo? Sussurrou ele. Lúcia cobriu o microfone do telefone com uma mão. Diz que se sentiu ofendido pelo tom agressivo dos contratos anteriores. Acha que vocês os veem como subordinados. E o que você está respondendo? Que vocês honram a história de sua empresa familiar e valorizam a cooperação mútua. Que o senhor pessoalmente estuda a cultura japonesa para fortalecer a relação. Estevão arregalou os olhos surpreso. Mas isso não é verdade. Agora é, disse ela com serenidade. Continuou falando por 20 minutos. Sua voz mudava de idioma com naturalidade, passando do japonês ao inglês e depois ao hindi, quando Asha Patel se juntou à chamada. Ao terminar, desligou o telefone e o devolveu. O acordo continua em pé, disse sem levantar a voz.
Eles esperam o senhor em 1 hora para a reunião presencial. Estevão não soube o que dizer. Ficou observando-a através do espelho com uma mistura de assombro e vergonha. Quem é você? Lúcia voltou a olhar para frente. Alguém que precisava de trabalho há 3 anos e alguém que ainda acredita em segundas oportunidades. O carro parou em frente ao edifício principal da Helix Global Technologies. Estevão a observou alguns segundos antes de sair. Por primeira vez, não soube se deveria dar-lhe uma ordem ou agradecer. Lúcia desceu do veículo e lhe abriu a porta com a mesma cortesia de sempre. Mas desta vez, ele a olhou diferente. Preciso que venha comigo, disse finalmente. Se fala 9 idiomas, é a única que pode salvar isso. Lúcia assentiu. Então vamos entrar para salvar sua empresa, Sr. Duarte. Subiram juntos ao elevador que os levaria ao andar executivo. O silêncio entre ambos era denso, cheio de pensamentos não ditos. Estevão a observava de soslaio. 3 anos dirigindo para ele e nunca se havia incomodado em vê-la realmente. Agora, aquela mulher que ele havia ignorado parecia ser a chave de tudo. Quando o elevador parou, ele soltou um suspiro. Lúcia, obrigado por não me deixar afundar sozinho. Ela o olhou com um leve sorriso. Ainda não salvamos, Sr. Duarte. Ainda falta o mais difícil. As portas se abriram. Lá fora, a equipe diretiva os esperava com rostos de pânico. A batalha apenas começava. Capítulo 2. O teste. O elevador se abriu e o silêncio se apoderou do corredor. Os executivos da Helix Global Technologies se viraram surpresos ao ver Estevão Duarte acompanhado por sua motorista. Ninguém entendia o que ela fazia ali. Mariana Torres, a vice-presidente, foi a primeira a falar. Senhor Duarte, a equipe da Takahashi Patel Holdings já está na sala de conferências. Estão inquietos. Não há intérpretes disponíveis. Já não precisaremos mais, respondeu Estevão com voz firme. Mariana franziu o senho. Como assim? Lúcia se encarregará da interpretação, disse ele apontando para o lado. O rosto de Mariana se tensionou. Sua motorista? Antes que Estevão respondesse, Patrícia Salcedo, a diretora de marketing, interveio com um tom zombeteiro. Não pode estar falando sério. Esta é uma negociação de 500 milhões de reais, não uma aula de idiomas. Lúcia manteve a calma. Falo os idiomas que a reunião precisa, disse simplesmente. Daniela Cruz, a diretora financeira, a observou com cautela. E quais seriam esses idiomas exatamente? Japonês, hindi, mandarim, árabe, francês, português, alemão e russo, contestou Lúcia sem alardes. As 3 mulheres se entreolharam, incrédulas. Mariana tentou protestar, mas Estevão a interrompeu. Basta. Ela salvou a reunião desta manhã. Sem sua ajuda, Takahashi teria cancelado o acordo. Patrícia cruzou os braços. Com todo respeito, senhor, isso não se trata apenas de traduções. Eles esperam profissionalismo, uma imagem. Lúcia a olhou diretamente. Então vamos fazer bem feito, mas antes preciso me trocar. Não é apropriado que uma intérprete entre numa sala de juntas com uniforme de motorista. Estevão assentiu. Mariana, acompanhe-a à loja executiva. Que preparem um terno formal azul marinho, discreto. Tem 15 minutos. Mariana hesitou. Tem certeza? Mais do que nunca, respondeu ele sem tirar os olhos de Lúcia. Enquanto ambas se afastavam pelo corredor, Patrícia murmurou no ouvido de Daniela. Isso vai ser um desastre. Ou um milagre, replicou ela mais séria. 15 minutos depois, Lúcia voltou a aparecer. A mudança foi imediata. Usava um terno azul marinho bem cortado, blusa branca e o cabelo preso com elegância. Sua presença impunha sem necessidade de falar. Estevão a observou com uma mistura de respeito e culpa. Perfeita, disse em voz baixa. Vamos ao que importa, respondeu ela. Entraram na sala de conferências. Ali os esperavam 3 representantes estrangeiros. Kenji Takahashi, com a calma solene dos empresários veteranos, Asha Patel, com o olhar penetrante de quem não perdoa erros, e Wang Chen, que revisava documentos técnicos sem levantar a vista. Estevão se inclinou ligeiramente ao cumprimentar
imitando a reverência que havia visto nos vídeos que Lúcia lhe mostrou enquanto subiam no elevador. Lúcia cumprimentou em japonês, depois em hindi, com uma naturalidade que deixou todos boquiabertos. Kendi assentiu com um sorriso. É um prazer encontrar respeito por nossas tradições, respondeu em inglês. Asha sorriu também, embora sem perder a firmeza. Raramente alguém se dá ao trabalho de aprender nosso idioma. Lúcia traduziu tudo sem interrupções, com um tom fluido e seguro. Durante a primeira hora, o ambiente se manteve tenso, mas civilizado. No entanto, Asha de repente interrompeu. Temos um problema, anunciou com senho franzido. Nosso escritório de Mumbai detectou uma falha na proteção de dados de vocês. Se isso for verdade, não podemos prosseguir. Estevão empalideceu. Olhou para sua equipe, mas ninguém tinha resposta. Lúcia interveio com calma. Posso falar com seu escritório diretamente, Sra. Patel? Você? Perguntou Asha surpresa. Sim, em hindi será mais rápido. Asha hesitou, depois assentiu. Lúcia discou um número e falou por vários minutos em um tom firme, mas cordial. Sua voz mudava de ritmo, misturando terminologia técnica com cortesias locais. Quando terminou, desligou o telefone e olhou para a mesa. Não existe tal falha, anunciou. Foi uma tentativa de acesso não autorizado de uma empresa concorrente. Os protocolos de vocês detectaram a intrusão e a bloquearam ontem à noite. Wang, que acompanhava os dados de seu tablet, levantou a vista surpreso. Ela está certa, disse em inglês. O sistema registrou o alerta às 2 da manhã, horário de Mumbai. Asha ficou em silêncio alguns segundos e depois assentiu lentamente. Então devo oferecer uma desculpa pela confusão. Lúcia traduziu as palavras e Estevão sentiu que podia voltar a respirar. Kendi Takahashi tomou a palavra. Nossa preocupação principal é a estabilidade a longo prazo. Buscamos parceiros, não clientes. Lúcia traduziu com um tom mais suave, baixando a voz para transmitir respeito. Depois respondeu em japonês falando em nome deles. A Helix Global aspira a uma relação duradoura que honre a história de ambas as empresas e contribua para o futuro de nossas nações. Kendi a olhou com uma expressão que misturava surpresa e satisfação. E o senhor, Sr. Duarte, compartilha dessa filosofia? Estevão hesitou um instante. Lúcia o olhou, convidando-o a responder. Sim, disse ele com sinceridade. Embora admita que estou aprendendo a entendê-la apenas hoje. O ancião japonês sorriu com gesto leve. Isso basta. A sinceridade também é um sinal de respeito. A reunião continuou. Durante 3 horas, Lúcia traduziu com precisão impecável. Seu conhecimento cultural era tão exato que parecia antecipar cada mal-entendido. Quando tudo terminou, Takahashi se levantou. Decidimos continuar com o acordo, disse solenemente. Discutiremos amanhã de manhã cedo para fechar os termos finais. Estevão sentiu que um peso enorme saía de suas costas. Obrigado, Sr. Takahashi, respondeu com voz emocionada. Asseguro-lhe que estaremos à altura. Lúcia traduziu suas palavras com um tom de respeito que as fez soar ainda mais sinceras. Quando o grupo estrangeiro saiu, o silêncio encheu a sala. Ninguém falava. Finalmente, Mariana disse o que todos pensavam. Não sei quem ela é, mas acabou de nos salvar. Patrícia se cruzou de braços, envergonhada. Talvez a tenhamos subestimado. Estevão se voltou para Lúcia. Você não apenas nos salvou, me fez ver o quão cego eu tenho sido. Ela baixou o olhar. Não me agradeça, ainda falta que eles assinem. Ele assentiu. Então trabalharemos juntos para conseguir isso. Lúcia sorriu apenas um pouco. Pela primeira vez soa como uma verdadeira equipe. Naquela noite, enquanto todos abandonavam o escritório, Estevão ficou observando Lúcia revisar documentos técnicos e anotar detalhes em vários idiomas. A luz do entardecer entrava pelas janelas e a fazia parecer parte da paisagem. Pela primeira vez em anos, Estevão Duarte não pensava em dinheiro, mas em respeito. Capítulo 3. A revelação. A noite havia caído sobre São Paulo e o edifício da Helix Global Technologies permanecia quase vazio.
No 17º andar, apenas duas luzes continuavam acesas, a do escritório de Estevão Duarte e a da sala de juntas, onde Lúcia Santos continuava trabalhando. Estevão observava de seu escritório. Ela estava rodeada de pastas, anotações e seu notebook aberto em pelo menos 3 idiomas. Seus dedos se moviam rápidos, revisando detalhes de protocolos empresariais e costumes culturais. Não parecia cansada, parecia em seu elemento. Estevão caminhou até a porta e bateu suavemente. Deveria descansar, disse com tom mais amável do que havia usado em anos. Lúcia levantou o olhar e sorriu levemente. Não posso. Quero repassar tudo antes de amanhã. Já fez mais do que qualquer um teria conseguido. Não é suficiente, replicou ela sem olhá-lo. Takahashi é um homem tradicional. Esperará gestos, não apenas palavras. Estevão cruzou os braços. Gestos. Sim, assentiu Lúcia. Presentes simbólicos. Detalhes que demonstrem respeito. Pequenos, mas com significado. Se chegarem amanhã com flores e canetas, perderemos a oportunidade de consolidar a aliança. Ele franziu o senho. E o que sugere? Lúcia abriu um caderno cheio de anotações. Kenji Takahashi perdeu seu pai no pós-guerra. Sua família reconstruiu sua empresa com esforço e honra. Ele gosta que reconheçam esse legado. Um presente adequado seria algo que simbolize reconstrução e perseverança. Talvez uma figura esculpida em madeira de ipê, tradicional do Brasil. Podemos mandar fazer esta noite, disse Estevão, já pensando em fornecedores. E a senhora Patel? Ela valoriza a pontualidade e a precisão. Sua primeira empresa quebrou por culpa de uma má tradução judicial. Um relógio seria ideal, mas deve ter gravado uma mensagem. Algo como "o tempo bem usado une culturas". Estevão a observou impressionado. Você fala deles como se os conhecesse a vida toda. Quando você traduz, aprende a escutar o que não se diz, contestou ela com calma. O silêncio encheu a sala. Estevão se sentou diante dela. Lúcia, por que uma mulher como você está dirigindo um carro em vez de estar à frente de uma empresa? Ela hesitou alguns segundos antes de responder. Porque a vida às vezes te coloca à prova. Isso não responde minha pergunta. Lúcia respirou fundo. Fui tradutora diplomática. Trabalhei em Brasília, Tóquio e Dubai, mas um corte de pessoal me deixou de fora. Minha mãe adoeceu e tive que voltar para casa. Precisava de dinheiro rápido e este trabalho foi o único que encontrei. Estevão a olhou com uma mistura de respeito e culpa. E eu te tratei como se não valesse nada. O senhor me via como via a todos que o rodeiam, disse ela sem reproche. Pessoas invisíveis. Ele baixou o olhar. Pela primeira vez em muito tempo, se sentiu envergonhado de si mesmo. Lúcia, não sei se posso me desculpar o suficiente. Não preciso de uma desculpa, respondeu ela com serenidade. Só que amanhã escute. Escutar? Sim. Não só traduzirei palavras, vou ensinar como eles pensam. Se conseguir entendê-los, não precisará convencê-los. Eles mesmos vão querer trabalhar com o Senhor. Estevão assentiu lentamente. Então me ensine. Durante as 2 horas seguintes, Lúcia lhe explicou gestos, pausas, modos e códigos não verbais. Mostrou como devia se inclinar ao cumprimentar, quando guardar silêncio e como evitar parecer dominante. Quando terminaram, o relógio marcava 00:30. Deveria ir para casa, disse Estevão. Amanhã será um dia longo. Lúcia recolheu suas coisas e sorriu. Não se preocupe, estarei aqui antes do senhor. Enquanto ela saía, Estevão ficou olhando a porta. Se perguntou como era possível que uma desconhecida tivesse se tornado a única pessoa em quem confiava. Na manhã seguinte, o escritório estava em movimento desde cedo. Os executivos corriam de um lado para outro, preparando relatórios, revisando apresentações e coordenando a logística da reunião. Lúcia chegou pontual, vestida com um terno azul escuro e um ar de serenidade que contrastava com o nervosismo dos demais. Trazia uma pasta com documentos traduzidos e uma caixa pequena embrulhada com papel branco e um laço dourado. — O que é isso? — perguntou Mariana Torres, curiosa.
Um presente para o senhor Takahashi, contestou Lúcia, esculpido por um artesão de Embu das Artes ontem à noite. Mariana a olhou surpresa. Como conseguiu algo assim à meia-noite? Liguei para alguém que me devia um favor. Lúcia sorriu apenas. Tradutores também temos contatos. Estevão se aproximou delas. Tudo pronto? Sim, senhor. E trouxe o relógio gravado para a senhora Patel. Estevão o tomou entre as mãos. Na parte posterior podia-se ler a frase: "O tempo bem usado une culturas." Perfeito, disse com voz firme. Vamos fechar este negócio. Capítulo 4. O milagre. A equipe da Helix se reuniu na sala principal. Os representantes estrangeiros chegaram pontuais com a elegância que impunha sua reputação. Lúcia cumprimentou primeiro em seus respectivos idiomas, quebrando o gelo com pequenos gestos de cortesia. A reunião começou com um ambiente mais relaxado que no dia anterior. Tudo avançava sem problemas até que Wang Chen levantou o olhar de seus documentos com expressão preocupada. Há um detalhe técnico nos algoritmos de inteligência artificial, disse em mandarim. Parece coincidir com um modelo registrado na China há 2 anos. Lúcia traduziu com precisão. O coração de Estevão parou por um momento. Um conflito de patentes podia arruinar tudo. Ela, sem perder a calma, se inclinou para os documentos. Posso revisar os arquivos? Wang assentiu e lhe mostrou o tablet. Lúcia analisou as linhas de código com atenção. Sua experiência como tradutora técnica saiu à luz. Isto não é uma cópia, disse afinal. É um desenvolvimento independente baseado numa arquitetura aberta. Tem certeza? Perguntou Estevão. Lúcia sorriu e mudou para o mandarim. Falou diretamente com Wang, que a escutou com atenção, e depois assentiu, quase surpreso. Ela está certa. É uma arquitetura completamente diferente. Lúcia traduziu sua resposta e Estevão sentiu o alívio percorrer a sala. Kenji Takahashi trocou um olhar com Asha Patel e depois sorriu levemente. Creio que não há mais dúvidas, disse. A confiança está restaurada. A tensão se dissipou. O ambiente se tornou caloroso. Asha tomou o relógio que lhe entregaram e leu a gravação. O tempo bem usado une culturas. É um detalhe lindo. Kenji abriu a caixa que continha a figura de madeira de ipê. Era uma pequena ponte entalhada à mão. Uma ponte, disse admirado. Lúcia assentiu. Sim, simboliza a união entre 2 mundos, Brasil e Japão. A reconstrução depois da tempestade. Kenji inclinou a cabeça com respeito. Sua compreensão da honra japonesa é profunda, senhorita Santos. Estevão a observou completamente maravilhado. Pela primeira vez em sua carreira, não sentia que estava liderando uma negociação, mas aprendendo. Quando a reunião terminou, o acordo estava assegurado. Faltava a assinatura formal, mas todos sabiam que era um fato. Lúcia se inclinou com elegância. Obrigada por confiar em nós. Kenji se levantou e disse algo que ninguém esqueceria. Hoje a Helix ganhou mais que um contrato, ganhou respeito. Horas depois, enquanto o resto da equipe celebrava, Estevão chamou Lúcia ao seu escritório. Ela entrou com sua mesma serenidade habitual. Tudo bem, senhor Duarte? Ele se levantou e lhe estendeu a mão. Não, Lúcia, tudo excelente. Você me salvou. Nos salvou. Ela apertou sua mão com um leve sorriso. Só fiz meu trabalho. Não, respondeu ele com firmeza. Fez muito mais que isso. Por um instante, o silêncio encheu o escritório. Lá fora, São Paulo brilhava sob o sol da tarde. Estevão a olhou com um respeito novo. Lúcia, preciso que me conte tudo sobre você. Já não como seu chefe, mas como alguém que quer entender a pessoa que acabou de mudar o rumo desta empresa. Ela o olhou surpresa. Está bem, respondeu após uma pausa, mas é uma história longa. Tenho tempo, disse ele com um sorriso sincero. Vamos fazer uma brincadeira para quem lê os comentários. Escrevam a palavra brigadeiro na seção de comentários. Só os que chegaram até aqui vão entender. Continuemos com a história. Capítulo 5. A história de Lúcia. Lúcia tomou assento diante do escritório. Não parecia incomodada, mas seus olhos cinzentos tinham uma profundidade que Estevão não havia notado antes.
Suponho que não é a história que esperaria ouvir, começou ela com calma. Estudei Relações Internacionais na USP, depois Linguística Aplicada na Sorbonne. Entrei no serviço diplomático quando tinha 22 anos. Estevão escutava sem interromper. Trabalhei em embaixadas da Europa e Ásia. Traduzi acordos, negociei conflitos e representei meu país em conferências onde cada palavra podia mudar o destino de milhares de pessoas. Mas quando minha mãe adoeceu, larguei tudo. Não pôde voltar depois? Perguntou ele. Tentei, mas os anos passam e as oportunidades mudam. No final, ninguém quer contratar alguém que abandonou sua carreira para cuidar da família. Estevão assentiu lentamente. Entendo mais do que imagina. Lúcia sorriu com tristeza. Então sabe o que é perder aquilo que te define. Houve um silêncio curto, quase incômodo, mas sincero. E sua mãe? Perguntou ele com tom suave. Faleceu há 1 ano, respondeu Lúcia olhando o chão. Fiquei com muitas dívidas médicas, por isso peguei este trabalho. Pensei que seria temporário e aqui estou. Estevão se recostou em sua cadeira com os braços cruzados. 3 anos dirigindo para mim, e nunca disse nada. O senhor teria escutado? Perguntou ela, devolvendo o olhar. Ele baixou a cabeça envergonhado. Não, admitiu. Não teria escutado. Lúcia se levantou. Não se culpe, senhor Duarte. Às vezes a gente precisa que a vida dê uma sacudida para ver o que tem na frente. Essa sacudida foi você, disse ele com um leve sorriso. Lúcia recolheu seus papéis. O importante agora é a Helix. Ainda resta muito trabalho, não é? Lúcia, o importante é reconhecer o valor das pessoas. Estevão se aproximou e apoiou as mãos sobre o escritório. A partir de hoje quero que faça parte da minha equipe, oficialmente. Ela o olhou surpresa. Da sua equipe? Sim, como assessora de relações internacionais. Preciso de você na reunião final com Takahashi e Patel. E depois, quero que dirija algo novo. Lúcia estreitou os olhos. O que tem em mente? Um departamento de inteligência cultural, explicou Estevão. Uma área que estude como tratamos com outros países, que entenda seus valores antes de fazer negócios. A Helix cometeu muitos erros por ignorância. Lúcia não respondeu logo. Caminhou até a janela e observou a Avenida Paulista iluminada ao longe. Parece ambicioso. É, disse ele, mas não posso fazer sem você. Ela o olhou e assentiu lentamente. Está bem, aceito. Estevão sorriu aliviado. Perfeito, então vamos começar a construir algo novo. Capítulo 6. A transformação. No dia seguinte, a Helix Global parecia outro lugar. Na sala de juntas, os executivos estavam reunidos novamente. Estevão entrou acompanhado por Lúcia, agora vestida com um terno cinza claro e uma expressão segura. Quero apresentar oficialmente a nova assessora de relações internacionais da empresa, anunciou. A senhorita Lúcia Santos. Um murmúrio percorreu a sala. Patrícia Salcedo, a diretora de marketing, foi a primeira a falar. Ela? A motorista? Estevão a interrompeu. A mesma, e graças a ela hoje temos uma negociação multimilionária em andamento. Daniela Cruz interveio com um tom mais diplomático. Senhor Duarte, ninguém duvida de seus resultados, mas não seria melhor contratar uma firma profissional para o fechamento do negócio? Já temos, respondeu Estevão com firmeza. Está sentada na nossa frente. Lúcia se inclinou levemente, mantendo a serenidade. Entendo que minha presença cause surpresa, mas se me permitirem, posso demonstrar que não foi sorte o que aconteceu ontem. Foi conhecimento. Tirou uma pasta e a colocou sobre a mesa. Dentro havia uma análise detalhada de costumes empresariais japoneses e indianos, estratégias de negociação e exemplos de erros que a Helix havia cometido no passado. Levamos anos perdendo contratos por simples mal-entendidos culturais, explicou. Aqui estão documentados um por um e também como evitá-los. Patrícia a observou com certo respeito. Tudo isso foi preparado pela senhora? Sim. Durante as noites que passei esperando do lado de fora das reuniões, enquanto vocês discutiam lá dentro. Estevão olhou sua equipe. Proponho algo.
Hoje à tarde se reúne a diretoria completa. Quero que Lúcia exponha seu plano. Se depois de escutá-la alguém considerar que não está qualificada, então aceitarei sua renúncia. O silêncio foi absoluto. Ninguém se atreveu a replicar. Horas mais tarde, a sala do conselho estava cheia. Os principais acionistas e diretivos da Helix Global ocupavam seus assentos, entre eles homens de terno caro e rostos tensos. Lúcia tomou a palavra com calma. Senhores, o que ocorreu com a Takahashi Patel Holdings não foi um milagre. Foi o resultado de algo que havíamos esquecido: o respeito. Mostrou slides com gráficos, exemplos e casos reais. Cada empresa estrangeira tem uma forma de pensar diferente. Se não a entendemos, interpretam nossas ações como arrogância ou desinteresse. A comunicação é a ponte que mantém os negócios vivos. Os executivos murmuravam entre si, impressionados pela clareza de sua exposição. Mariana Torres levantou a mão. E qual seria sua proposta concreta? Criar um departamento de inteligência cultural encarregado de assessorar cada negociação internacional e capacitar o pessoal da Helix em diversidade linguística e cultural, explicou Lúcia. Um silêncio respeitoso encheu a sala. Finalmente, um dos acionistas mais veteranos falou. Senhor Duarte, se sua nova assessora conseguir resultados como os de ontem, terá meu voto a favor. Estevão sorriu. Então fica aprovado. Lúcia respirou fundo. Aquele momento era mais que uma vitória profissional. Era uma reivindicação. Capítulo 7. O reconhecimento naquela noite, quando todos se foram, Estevão encontrou Lúcia em seu novo escritório. Era pequeno ainda, mas já tinha uma placa na porta. Departamento de Inteligência Cultural. Você percebe o que conseguiu? Disse ele da porta. Não consegui sozinha, respondeu ela, olhando os relatórios sobre sua mesa. O senhor me escutou, e isso mudou tudo. Estevão se aproximou. Lúcia, há 3 dias eu te via apenas como uma motorista. Hoje confio em você mais que em qualquer um. Assim é como começa a mudança, senhor Duarte, disse ela com um leve sorriso. Quando alguém decide ver. O silêncio entre ambos foi tranquilo, quase cúmplice. Lá fora, a cidade de São Paulo continuava viva, iluminada por milhares de luzes que pareciam refletir o renascer da Helix Global. Estevão olhou Lúcia mais um momento e depois assentiu. Descanse. Amanhã será um grande dia. Será, respondeu ela com firmeza. Mas não para mim, mas para todos os que nunca foram vistos. O amanhecer chegou com um ar diferente no edifício da Helix Global Technologies. Os corredores estavam cheios de movimento, mas desta vez não era o caos habitual. Havia entusiasmo. Os funcionários falavam em voz baixa sobre a nova área que o próprio diretor-geral havia anunciado na noite anterior. O Departamento de Inteligência Cultural. Lúcia chegou cedo com uma pasta debaixo do braço e um sorriso discreto. Mal entrou, vários trabalhadores a cumprimentaram com respeito. Pela primeira vez não a olhavam como a motorista do chefe, mas como alguém que havia conseguido o impossível. No andar superior, Estevão Duarte já a esperava. Seu terno azul escuro estava perfeitamente passado, mas se notava nervoso. Hoje vem a imprensa, disse assim que ela entrou. E também a junta da Takahashi Patel Holdings querem assinar o acordo oficialmente. Tudo dará certo, assegurou Lúcia. O importante é manter o mesmo tom de ontem. Serenidade, respeito e precisão. Se algo der errado. Então improvisamos, mas com elegância. Lúcia sorriu. Não esqueça que estarei lá. Estevão respirou fundo. Isso me tranquiliza mais que qualquer protocolo. 1 hora depois, a sala de conferências principal estava preparada. Câmeras, microfones e uma fila de jornalistas esperavam registrar o momento histórico. A Helix Global assinando uma aliança de 500 milhões de reais com o conglomerado Takahashi Patel. Kenji Takahashi e Asha Patel chegaram acompanhados de seus assistentes. Os cumprimentos foram formais, quase cerimoniosos. Lúcia falou primeiro, agradecendo a confiança depositada neles em hindi e japonês. Os convidados assentiram com sorrisos sinceros.
Estevão se inclinou com respeito e assinou o documento. Os flashes iluminaram a sala. Aplausos, felicitações. A aliança era oficial. Kendi se levantou e apertou a mão de Estevão. A Helix demonstrou que entende algo que muitos esquecem. Os negócios são, antes de tudo, relações humanas. Estevão sorriu. Tem toda a razão, Sr. Takahashi, e devemos isso a alguém que me ensinou isso no momento mais difícil. Kendi o olhou curioso. Alguém dentro de sua empresa? Estevão assentiu e procurou com o olhar. Lúcia estava de pé ao fundo, observando a cena sem intenção de chamar atenção. A ela, disse ele apontando-a. Lúcia Santos, nossa nova diretora de inteligência cultural. Todos se voltaram para ela. Os jornalistas começaram a murmurar. Asha Patel se levantou e caminhou até onde estava Lúcia. Senhorita Santos, disse com um sorriso, não apenas salvou esta aliança, também nos lembrou que o respeito transcende idiomas. Lúcia se inclinou levemente. Obrigada, senhora Patel. Fiz o que devia. Kendi se aproximou também com passo pausado e lhe entregou uma pequena caixa de madeira. Isto é um presente de minha família, disse. Pertenceu a meu pai, que acreditava que a humildade e a sabedoria devem andar juntas. Lúcia tomou a caixa com ambas as mãos. É uma honra, Sr. Takahashi. Guardarei com gratidão. Os aplausos se renovaram. Estevão a olhou com orgulho e, por um instante, a sala pareceu se deter. Capítulo 8. O programa Pontes. Horas depois, quando o evento terminou e os jornalistas se retiraram, o edifício da Helix vibrava de alegria. Os funcionários felicitavam Lúcia nos corredores. Até Patrícia Salcedo, que a havia menosprezado no início, se aproximou com um sorriso algo envergonhada. Lúcia, devo dizer, me equivoquei com você. Pensei que não estava preparada para este nível, mas me fez calar a boca. Lúcia respondeu sem rancor. Não tem problema, Patrícia. O importante é que todos aprendamos a ver além do posto que alguém ocupa. Patrícia assentiu. E você conseguiu. Se precisar de ajuda com a parte de marketing cultural, conte comigo. Lúcia agradeceu o gesto. Mariana Torres se aproximou pouco depois. Não é comum ver alguém ganhar o respeito de Kendi Takahashi. Você fez história. Não sozinha, replicou Lúcia. Foi um trabalho de todos. Mariana a observou alguns segundos e depois sorriu. Você está errada, Santos. Foi você quem nos ensinou a trabalhar como uma verdadeira equipe. À tarde, Estevão convocou uma reunião privada com o Conselho Executivo. Quando todos estiveram presentes, falou com tom solene. Hoje a Helix assinou o acordo mais importante de sua história, e embora apareça meu nome nas manchetes, a pessoa que o tornou possível é Lúcia Santos. Lúcia tentou intervir, mas ele levantou a mão. Não me interrompa, por favor, sorriu. Durante 3 anos você foi invisível para nós. Hoje quero que todos a vejam pelo que é, uma profissional brilhante. Os diretivos aplaudiram. Estevão pegou um documento da mesa. A partir de hoje, Lúcia Santos é promovida a vice-presidente de Relações Globais. Terá a seu cargo o novo departamento com orçamento próprio e uma equipe internacional de 20 especialistas. Lúcia o olhou sem poder acreditar. Senhor Duarte, isso é demais. Não, Lúcia, é justo. Estevão estendeu a mão. Bem-vinda à verdadeira Helix. Ela apertou sua mão com emoção contida. Obrigada, Estevão. Farei valer a pena. O resto da equipe se levantou para felicitá-la. Daniela Cruz, a diretora financeira, foi a última a se aproximar. Lúcia, não costumo me emocionar com promoções, mas a sua me alegra de verdade. A Helix precisava de alguém com alma, não só com títulos. Lúcia sorriu. Era isso mesmo que eu precisava, uma oportunidade para demonstrar. Naquela noite, São Paulo resplandecia sob as luzes da Marginal. Estevão e Lúcia permaneciam no terraço do 32º andar, olhando a cidade. Você percebe o que fez? Perguntou ele. Não apenas salvou uma empresa, mudou sua forma de ver o mundo. Lúcia se apoiou na grade. Não fui eu, foi a verdade. As pessoas só precisam que alguém as veja e confie nelas. E você conseguiu. Houve um silêncio longo, mas confortável. O vento da cidade soprava suave,
movendo o cabelo de Lúcia. Estevão, disse ela de repente, há algo que quero pedir-lhe. O que quiser. Quero criar um programa para encontrar pessoas como eu, gente com talento presa em trabalhos onde ninguém os nota. Motoristas, assistentes, tradutores, faxineiros, pessoas invisíveis. Estevão a olhou com interesse. Uma fundação? Sim, vamos chamá-la de Pontes, como o símbolo que Takahashi me deu. Servirá para conectar empresas com pessoas que têm habilidades ocultas. Ele assentiu lentamente. É uma ideia brilhante e conta com todo o meu apoio. Lúcia sorriu. Então será nosso próximo projeto. Estevão a observou alguns segundos. Lúcia, posso te confessar algo? Claro. Pela primeira vez em anos me sinto orgulhoso de liderar algo que vai além do dinheiro. E isso devo a você. Lúcia baixou o olhar com um sorriso suave. Às vezes os líderes só precisam lembrar por que começaram. Capítulo 9. 6 meses depois. Haviam passado 6 meses desde aquela histórica assinatura em São Paulo. Nesse tempo, a Helix Global Technology havia se convertido num exemplo de transformação empresarial. As notícias falavam do novo modelo Helix, uma empresa que combinava tecnologia, cultura e humanidade. No coração dessa revolução estava Lúcia Santos. Seu projeto Pontes havia crescido mais rápido do que alguém imaginou. O que começou como uma ideia numa conversa noturna com Estevão Duarte havia se convertido numa rede internacional de empresas dispostas a contratar talento oculto. Cada semana chegavam histórias incríveis. Um porteiro contratado por uma empresa de robótica em Berlim por seus conhecimentos em engenharia, uma recepcionista em Lisboa que falava 5 idiomas e terminou como chefe de relações internacionais, um segurança em Dubai que resultou ser programador especialista em inteligência artificial. Lúcia lia cada relatório com um sorriso. Era a prova de que seu esforço valia a pena. Uma manhã, enquanto revisava os relatórios em seu escritório, Estevão entrou sem se anunciar. Levava na mão um jornal internacional. Você tem que ver isso, disse deixando o exemplar sobre sua mesa. Na capa se lia: Helix Global inspira corporações do mundo todo com seu programa Pontes. Lúcia o tomou entre as mãos. Não posso acreditar. Acredite, respondeu Estevão sorrindo. Esta semana já são 30 as empresas que adotaram o mesmo modelo. Ela o olhou com os olhos brilhantes. 30. E contando, ele se recostou no marco da porta. Há algo mais? Te convidaram para falar na Conferência Global de Liderança em Singapura. Lúcia ficou em silêncio alguns segundos. Falar eu? Você é a razão pela qual a Helix mudou. Querem escutar sua história. Lúcia negou com a cabeça nervosa. Não sou oradora, Estevão. Também não era intérprete oficial quando salvou o acordo com Takahashi. Sorriu. E fez melhor que qualquer um. Ela o olhou pensativa. Está bem, farei. Mas com uma condição. Diga. Que venha comigo. Sim, não como diretor, mas como testemunha. Afinal, esta história também é sua. Ele sorriu de lado. Negócio fechado. Capítulo 10. Singapura. 2 semanas depois, Lúcia e Estevão aterrissaram em Singapura. A conferência reunia líderes do mundo todo. Nos corredores do hotel se viam rostos conhecidos. Empresários, ministros, jornalistas. O auditório principal estava repleto. Quando anunciaram seu nome, Lúcia subiu ao palco vestida com um terno elegante, simples, mas segura. Tomou o microfone, respirou fundo e começou. Há pouco mais de 1 ano eu era motorista. Cada dia levava ao trabalho um homem que representava tudo o que um dia sonhei ser. Um líder, mas aquele líder não via além de seu reflexo na janela do carro. O público guardou silêncio. Uma manhã sua empresa estava a ponto de perder tudo. E sem planejar, terminei traduzindo uma chamada que mudou seu destino e o meu. Lúcia sorriu suavemente. Naquele dia entendi que, às vezes, a vida te coloca em lugares onde ninguém te vê, só para te demonstrar do que você é capaz quando decide falar. Várias pessoas assentiram de seus assentos. Depois disso, descobrimos algo maior, que o talento não tem cargo, nem uniforme, nem sobrenome. Por isso criamos Pontes, uma iniciativa para conectar as pessoas invisíveis com as oportunidades que merecem.
Os aplausos começaram a crescer, mas Lúcia levantou a mão. Não quero que me aplaudam, disse. Quero que se lembrem de cada pessoa que limpa seus escritórios, que dirige seu carro, que traduz seus e-mails, que serve seu café, porque atrás de cada um pode haver um gênio esperando ser ouvido. O auditório se pôs de pé. Estevão a observava da primeira fila com uma mistura de orgulho e emoção. Epílogo: o legado. Um ano depois daquele primeiro encontro, a Fundação Pontes havia se tornado uma das organizações mais respeitadas do país. Estevão, agora com 45 anos, dirigia a Helix de uma forma completamente diferente, focada não apenas no lucro, mas no impacto humano. Lúcia, aos 35 anos, havia sido reconhecida pela revista Fortune como uma das líderes mais influentes da América Latina. Mas continuava sendo a mesma. Todas as tardes descia ao estacionamento para cumprimentar o pessoal da limpeza, os seguranças, os motoristas. Uma tarde, enquanto voltava de uma reunião, encontrou Estevão no terraço do edifício. Estava olhando o pôr do sol sobre a cidade. Pensando em alguma coisa? Perguntou ela, se aproximando. Em como tudo mudou tão rápido, respondeu ele sem tirar os olhos do horizonte. Há um ano não acreditava em ninguém. Hoje confio mais nas pessoas que nos balanços financeiros. Lúcia sorriu. Isso é progresso. Não, ele negou suavemente. Isso é humanidade, e você me lembrou dela. Ambos guardaram silêncio alguns segundos. Depois Estevão se virou para ela. Lúcia, há algo que quero te dar. Tirou do bolso uma pequena caixa de veludo azul. Ao abri-la, Lúcia encontrou dentro uma placa dourada. Nela se lia: Obrigado por nos ensinar a ver. É de toda a equipe, disse ele, mas também minha. Lúcia tocou a placa com cuidado. É o melhor reconhecimento que podia receber. Estevão assentiu. Você merece isso e mais. Naquela noite, enquanto São Paulo se iluminava, Lúcia abriu seu computador para revisar os e-mails do programa Pontes. Havia centenas de mensagens novas, histórias de superação, de oportunidades, de segundas chances. Uma lhe chamou a atenção. Vinha de uma mulher no Rio Grande do Sul. Senhora Santos, sou mãe solteira e trabalho limpando escritórios. Falei com um cliente sobre meu diploma em arquitetura e agora estou projetando seu novo local. Obrigada por acreditar em nós, mesmo de longe. Lúcia leu a mensagem 3 vezes, depois se recostou em sua cadeira com um sorriso e os olhos brilhantes. Vale a pena, sussurrou para si mesma. Minutos depois, Estevão entrou em seu escritório. Ainda aqui? Sempre há uma história a mais para ler, contestou ela sem tirar os olhos da tela. Ele se aproximou e leu o e-mail por cima de seu ombro. Parece que o mundo precisava de você, Lúcia. Não, o mundo precisava abrir os olhos. Eu só acendi uma lanterna. Estevão riu baixinho. Então continuemos iluminando. Lúcia fechou o notebook e assentiu. Continuemos. O relógio marcava 00:30. Da janela, a cidade de São Paulo parecia dormir tranquila. Lúcia olhou as luzes da Marginal e pensou em tudo o que havia mudado. Havia sido motorista, tradutora, diplomática e agora vice-presidente. Mas o que mais valorizava era algo mais simples. Havia recuperado sua voz e sabia que nunca mais voltaria a calá-la. A história de Lúcia e Estevão havia demonstrado ao mundo que, às vezes, as pessoas mais valiosas estão escondidas à vista de todos, que o respeito e a oportunidade podem transformar não apenas vidas individuais, mas empresas inteiras, comunidades e até nações. E assim, o que começou com uma mulher invisível dirigindo um carro se converteu numa revolução silenciosa que mudou a forma como o mundo via o talento humano. Vamos fazer uma brincadeira para quem só confere a caixa de comentários. Escrevam a palavra Guaraná. Os que chegaram até aqui vão entender a piada. Se esta história tocou seu coração, não esqueçam de curtir e compartilhar. Sua participação nos ajuda a continuar contando histórias que inspiram e transformam vidas. Contem nos comentários. Vocês acreditam que o talento pode estar escondido em qualquer lugar? De que cidade vocês estão nos assistindo? Sua opinião é muito importante para nós.
Esta é uma história sobre segundas chances, sobre ver além das aparências e sobre como uma única pessoa pode mudar o destino de muitas outras. Porque, no final, todos nós temos algo valioso para oferecer. Só precisamos de alguém que acredite em nosso potencial. Obrigado por acompanhar esta jornada. Até a próxima história.